Meu povo, eu aqui de novo. Vamos fazer uma reflexão. Ezequiel 14 cita uma situação que me chamou muito a atenção. Deus dizendo que quando uma terra, quando uma pessoa, quando um indivíduo, quando um lugar estivesse sendo alvo do juízo dele, que ainda que estivesse morando nessa cidade Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14 diz que eles salvariam apenas a sua própria vida, que a justiça deles faria com que salvasse só a vida deles. Então, olha o poder da escolha aí. O poder da escolha individual, o poder da sua escolha, o poder da minha escolha. Quando eu entendi sobre o poder da escolha que eu tenho comigo, é um presente que Deus me deu, eu entendi que Deus faz distinção entre pessoas através das escolhas que cada um fazem. Entenda que no meio de uma cidade, Deus está dizendo, a nível de cidade, a nível de país, a nível de uma casa, de uma família, Deus está dizendo, se eu proferir juízo contra qualquer um destes, por questões de escolhas erradas, de pecados premeditados, por questões de abominações, idolatria, situações pecaminosas, ele está dizendo, ainda que se morasse nessa cidade ou nessa casa, ainda que morasse ali Noé, Daniel e Jó, eles salvaria só a própria vida deles. Então vamos meditar, olha só, Noé. Gênesis nos conta que Noé era um homem justo, íntegro, um homem bom e andava com Deus. Daniel, capítulo 1, conta que Daniel ele escolheu no seu coração não se contaminar na Babilônia, nem nas iguarias, nos deleites, nas escolhas, nos manjares da Babilônia. Daniel escolheu particularmente não se contaminar. A Babilônia não descaracterizou Daniel, não definiu Daniel. Pelo contrário, Daniel mudou o ambiente, o local, a casa, o país da Babilônia. No livro de Jó, capítulo 1, Deus se levanta e diz, Deus se levantou e disse, Jó, olha só meu servo Jó, ele dizia, é reto, é íntegro, é temente a mim e se desvia do mal. Esses três homens, guarde, Noé, Daniel e Jó. Lá no Egito, quando Deus levantou Moisés, ele esteve diante de Faraó e o Egito escravizava o povo de Deus e Faraó não acreditava na força do braço de Deus, nem que Deus poderia fazer algo de grande expressão dentro do Egito. Entenda a força daquele faraó, o poder daquele faraó, entenda o império daquele faraó naquele contexto. E Deus se manifestou. Deus mostrou a Faraó quem ele era. Deus mostrou porque ele proferiu juízo sobre o país do Egito naquela época. Ele proferiu usando a vida de Moisés. Ele proferiu dizendo, Moisés, eu farei tudo o que eu vou fazer. Eu farei para que todos vejam que não há nenhum Deus semelhante a mim. Eu farei para que saibam todo esse país que somente eu sou Deus. Eu farei, Moisés, tudo que eu me propus a fazer para que meu nome seja divulgado na terra.
Nós sabemos que Deus enviou 10 pragas terríveis, juízo de Deus sobre aquela cultura, aquele país. Entenda ali que teve pragas, que teve pestes, fungos, bactérias. Entenda ali que teve mortes, teve escuridão, água se transformou em sangue, praga de rãs, de piolhos, 10 pragas terríveis. Entenda que na terra dos filhos de Deus, na terra daqueles fiéis, na terra dos que faziam as suas escolhas corretas, daqueles que escolheram Deus, entenda que não teve trevas, entenda que não teve morte de nenhum passarinho, entenda que não teve praga, não teve peste, não teve morte de nenhum primogênito dos Egito, dos filhos de Deus, dos israelenses. Entenda que Deus fez distinção no Egito naquela época. Em Ezequiel fala que ele continua fazendo distinção. Aí você não entenda que isso é acepção de pessoas, não entenda que Deus escolhe um, desfaz do outro, não. No livro de Tito, capítulo 2, diz que a graça de Deus foi manifestada para a salvação de todos os homens. Mas a escolha está em sua mão. Deus não salva ninguém que não queira ser salvo. Deus não obriga ninguém a nada. A graça de Deus se manifestou, Jesus Cristo entregou o sangue dele por você. Ele falou, eu me entrego. Não vão me assassinar, eu vou me entregar para salvar a todos. Mas nem todos creem, nem todos querem, nem todos fazem essa escolha, não é verdade? Alguns não querem Deus. Ninguém é obrigado a nada. Então termino com você, levando você para Malaquias. Se a salvação é para todos, é mundialmente para todos, por que Deus faz essa distinção, essa diferença em relação às escolhas de cada um? Malaquias 3, Deus disse, e outra vez o meu povo vai ver a diferença entre aqueles que me servem e entre aqueles que não me servem. Então fica aí para você essa meditação desse dia. Deus dizendo que se uma calamidade se abater, ou numa casa, ou num bairro, ou numa rua, ou num país, Deus está dizendo que ainda que morasse ali o justo Noé, o justo Daniel, o justo Jó, porque eles escolheram ser justos, escolheram não se contaminar, escolheram andar com Deus. Deus disse, ainda que esses homens estiver residindo ali, a justiça deles vai salvar apenas cada um deles. A justiça de cada um, a escolha de cada um, vai salvar a cada um daquela calamidade. Então o evangelho são boas notícias. Vamos fazer escolhas corretas? Reveja as suas escolhas. Eu sempre digo, a sua escolha não depende da escolha do outro. Eu não sei quais as escolhas que o outro tem feito na sua presença. Eu não sei quais escolhas no seu contexto de vida você tem presenciado. Mas aí não é da tua alçada ser juízo da escolha de ninguém. Faça a sua escolha correta. Reveja seus conceitos. Faça algo que você nunca fez. Comece hoje a viver uma nova história. Reflita aí, em breve estaremos de volta.